Vou começar esse vídeo propondo um exercício de visualização de possibilidades educacionais. Pense num mundo ideal. E se houvesse uma máquina na qual todas as novas gerações são versadas, que operasse a cultura como emaranhado de linguagens e de múltiplos significados que é, proporcionando seu constante questionamento e, com ele, crescimento cognitivo e intelectual? E se houvesse uma quase infindável biblioteca em constante crescimento que ensinasse educação emocional e singularidade, que discutisse temas profundos de maneira leve e que contasse com enorme poder de atração e retenção de público? E se houvesse um universo lúdico que conceitos, estruturas e histórias fossem discutidos em módulos-objeto capazes de treinar múltiplas habilidades cognitivas com efetividade, com adesão espontânea e prolongada e que proporcionasse imersão e interação profundas nos conteúdos? E se houvesse um nicho de novos modelos de história, alimentados por saberes clássicos de construção narrativa, melhorados constantemente por novas abordagens criativas, que oferecesse a todos os públicos conteúdos instigantes e inteligentes e que, além de tudo, promovesse noções diferenciadas de configuração de pensamento? E se houvesse lugares de congregação não hierárquica de obras visuais e audiovisuais dos mais variados estilos, que pudessem ser acessadas de diferentes maneiras com custo baixíssimo e que fossem, ao mesmo tempo, um museu e uma sala de exibição dos mais novos estilos e conceitos? E se houvesse um serviço gratuito de formação universal e democrática, em que os mais renomados e reconhecidos especialistas oferecessem sua expertise em aulas curtas, dinâmicas e impactantes, com claros objetivos de aprimoramento de capacidades individuais e coletivas? Isso não seria muito legal, ainda mais se tudo isso fosse ofertado ao mesmo tempo? Estes cenários não são parte de um filme de ficção científica. Na verdade, são bem reais e do cotidiano. Na ordem de sua apresentação são o computador, os animes e os mangás, os games, as séries, a Netflix e o Spotify, e serviços correlatos como o Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Deezer e o TED. E olhe que não há exageros, apenas a contextualização diferenciada dessas plataformas. Tudo isso representa um vastíssimo universo de possibilidades educacionais que, geralmente, é muito menos aproveitado do que deveria. E é justamente esse universo riquíssimo e outros universos lúdicos que o programa Class propõe que sejam utilizados em sala de aula e em todo tipo de atividade escolar. O potencial desses conteúdos é enorme. Todavia, muitas vezes são vistos como mero entretenimento, como superficiais e até mesmo como alienantes. E isso nem de longe é verdade. Outro ponto é que a ampla oferta de conteúdos desse serviço, às vezes, é relatada como um mal. Tem coisa demais na Netflix, os jovens se distraem muito, nos dizem por aí. Mas é justamente esse um dos pontos altos dessas linguagens e dessas plataformas. Na Netflix, por exemplo, todo o universo se abre. Há conteúdo para todos os tipos de gosto, literalmente. Filmes, séries clássicas, novas e originais, e a grande maioria completa, animes, animações e documentários. E veja que importante, em termos de representação, a Netflix é um serviço que emula a cultura e o trânsito cultural, pois promove o tráfego por conteúdos distintos, seja pela sua mera disponibilização paralela ou pelas sugestões cruzadas, montadas de acordo com a navegação e com o gosto dos usuários. Esse recurso, inclusive, feito por uma inteligência artificial, pode ser considerado uma ótima curadoria de conteúdo que é muito acertada em suas sugestões. Para entender os possíveis impactos desses conteúdos, uma referência importante é o livro Cultura da Convergência, de Henry Jenkins, publicado em 2009. O Jenkins é um nerd assumido e professor universitário de destaque que escreve com profundo conhecimento, amor e admiração sobre a cultura digital. O programa Class é bastante ao livro de Jenkins, com absoluta certeza, principalmente pela valorização de algumas linguagens e de seus objetos. Tem um capítulo importantíssimo sobre Matrix, por exemplo. Há outro fator relevante que auxilia o uso desses conteúdos como ferramentas pedagógicas. Muitos deles são curtos. Uma apresentação do TED tem no máximo 18 minutos, e muitas são menores. Um episódio de anime típico e muitos de séries em torno de 25 ou menos. Isso os configura como objetos de fácil apresentação, por exemplo, em uma aula de 50 minutos. Em uma aula maior ou em uma série de aulas, pode-se facilmente contrapor um episódio de anime e uma apresentação TED de temáticas correlatas. E olha que existem muitas conexões possíveis. Essas características já são boas o suficiente e já justificariam sozinhas o programa Class. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que essas plataformas e esses conteúdos significam. E é aí que a história fica realmente boa.
O que mais importa nessa aula é provar o aumento da pistas significativas de porquê, ao contrário do que muitos educadores pensam, os computadores, os animes, os games, os jogos de tabuleiro, as séries, os desenhos animados, as histórias em quadrinhos e plataformas como a Netflix e o TED não são alienantes ou meros passatempos inconsequentes, mas sim elementos culturais de profundo impacto. O meu filho não quer nada com nada, só quer saber de Netflix. É uma frase que se escuta com frequência em diversos contextos. Ela ainda poderia ter o termo Netflix trocado por qualquer uma das outras plataformas ou linguagens que foram mencionadas anteriormente nesse vídeo, carregada da mesma condenação. O TED é provavelmente o único que escapa a este ataque desmesurado, visto que muitos pais e professores o utilizam, mas os outros... A educação não é estática, ela tem que responder a quem se educa. Se o objetivo é educar as novas gerações, é preciso fazê-lo dialogando com seus objetos de afeição. Nesse sentido, as famosas e temerárias listas de livros para o vestibular são talvez os maiores exemplos do que não se deve fazer. Afinal de contas, qual é o sentido de obrigar a leitura de obras de mais de um século de edição original, cuja linguagem e contexto são praticamente desvinculados da realidade atual? Claro que autores como Machado de Assis e Clarice Lispector têm muito valor, mas os jovens devem chegar às obras que produziram, não as receber como um fardo que tem que deglutir e carregar. Mas valeria propor a leitura de Neil Gaiman, J.K. Rowling, Branson Riggs, John Green, R.J. Palácio, que já contam com a preferência das crianças e dos jovens e produzem excelente literatura, mais leve e ao mesmo tempo elaborada e inteligente, que instiga o gosto pela leitura e que, naturalmente, guia para nomes como Ítalo Calvino, Virginia Woolf, Jorge Luis Borges e Mary Shelley. É justamente dessa expertise de tomar os objetos próximos dos estudantes e trabalhar com eles ao qual falo. Se estamos de frente de uma geração que é fortemente ligada ao computador, aos games, aos animes, às séries, aos desenhos animados e aos serviços de streaming como a Netflix e Spotify, por que não adotar esses referenciais em sala de aula? A postura de renegar esses objetos como desmerecedores de uma abordagem séria ou como impossibilitadores de pensamento profundo não é apenas enganada, mas também irresponsável. E sim, essa é a palavra, e até mesmo um pouco perversa. Para ser bem claro, seus alunos e suas alunas não gostam do computador porque ele é uma máquina alienante, mas porque é uma máquina de raciocínio. Do mesmo modo, se afeiçoam aos games por conta da profunda imersão em conteúdos espetacularmente bem montados que permitem navegar e, ainda, ser protagonistas em histórias profundas. Já os animes não são apenas desenhos japoneses. Animes são plataformas lúdicas de altíssimo engajamento, dotados de uma lógica interna muito forte e congruente, que ensina a singularidade. Precisa mais? Eles são profundamente amados pelas crianças e pelos jovens justamente por essa razão, porque as novas gerações são, elas próprias, de lógica interna muito forte e bastante singulares. Séries, ainda mais as modernas, não são apenas filminhos curtos de passar o tempo. Como Steven Johnson deixa bem claro no livro Tudo que é bom é ruim para você, como os games e a TV nos tornam mais inteligentes, de 2012, as séries são construções de linguagem e de pensamento impactantes, que operam mais de 120 anos de linguagem cinematográfica e outros referenciais artísticos variados. E são legais de se ver. Não creio ser necessário mais nenhuma razão para seu uso pedagógico. Além disso, há outro fato imensamente relevante. Além de promover o engajamento das crianças e dos jovens, um professor ou uma professora que trabalha esses conteúdos em sala ganha muitos pontos com seus estudantes. Por isso, eles são mesmo obrigatórios. Isso porque, ao contrário do que normalmente se pensa, quando as crianças e os jovens estão imersos nesses conteúdos, não estão se alienando, estão se formando. Por todos os motivos que apontarei em cada uma das aulas, os conteúdos lúdicos e todas as plataformas são muito mais que entretenimento. São eixos formadores de sentidos profundos, de autoconhecimento e de busca por uma singularidade livre, aberta, em interação com múltiplas fontes de conhecimento e, portanto, construtora e estimuladora dos melhores potenciais humanos. Há cada vez mais crianças e jovens geniais, mas o modelo educacional continua o mesmo, atrasado em pelo menos um século. Não é mais possível que um professor ou uma professora pense que seus alunos são burros ou alienados porque gostam de animes ou de games. Isso é lugar comum demais, enganado demais, pedante demais e cruel demais. Por isso, o projeto Reescola foi criado e dentro dele o programa Class. Vamos, então, levantar bandeiras em nome da educação, trabalhando conteúdos lúdicos com frequência, com consciência de linguagem e com responsabilidade. Te vejo na próxima aula.